Fala galera, Daniel Piai aqui com vocês novamente. Vamos dar continuidade aos nossos vídeos aqui sobre a nossa análise técnica baseada nos fractais das tendências. O que isso quer dizer? Que a gente precisa enxergar o gráfico todo como um movimento único para a gente encontrar onde o preço está dentro das tendências e qual a maior probabilidade de movimentação do preço. Hoje já vou trazer direto aqui as médias, porque no vídeo anterior eu não consegui passar, então para não correr o risco, já vamos fazer aqui a nossa análise juntamente com o entendimento das nossas médias exponenciais de 12 e 26 períodos. A média de 12 é essa laranjinha aqui, ou dourada, e a de 26 períodos é a roxinha. Então, vamos colocar aqui já dentro do nosso entendimento sobre tendência. Como eu expliquei no vídeo anterior, e para você que está chegando aqui agora, gostaria de entender como que funciona o nosso entendimento aqui, o nosso raciocínio, o nosso racional, a nossa interpretação do gráfico. Você precisa voltar lá no primeiro vídeo, né? Tenha o link aqui embaixo, volte no vídeo onde você consegue acompanhar todo o raciocínio, porque daqui por diante pode ser que fique um pouco complexo. Porém, eu procuro explicar numa didática muito simples, né? Pode ser que você pegue também, depende do seu nível já de entendimento sobre análise técnica. É muito possível que pode ser que você pegue, mas se tiver dificuldade, vai lá no primeiro vídeo e vem acompanhando os vídeos até a gente chegar nesse aqui. Bom, esse é o 7º vídeo da nossa série de vídeos sobre análise técnica, são vídeos educacionais, então eu procuro mostrar para vocês aqui uma maneira muito simples de poder interpretar como o preço se move dentro do gráfico, né, dentro de cada gráfico. Então aqui no mensal, que é o nosso gráfico macro, que é a nossa tendência macro, a gente precisa entender aqui como que está a nossa tendência para a gente poder partir para os fractais menores a ele, para a gente ver o que os fractais menores estão construindo a partir deste racional que é o mensal. Então, nosso mensal, tendência de baixa, vamos colocar nossa linha douradinha aqui, que ela representa um evento gráfico no mensal, que este evento gráfico é um topo ou um fundo. Então, a gente tem aqui a nossa tendência de baixa no mensal. Tendência de baixa no mensal. Consigo identificar topos e fundos descendentes. E agora a gente tem aqui um último evento dentro do mensal, seria o fundo descendente com relação ao anterior. E onde que entra as nossas médias aqui? A gente sabe que as médias elas fazem papel de suporte ou resistência intermediários à tendência e também como retração ideal do preço para continuar a tendência ou até mesmo inverter. O que isso quer dizer? Se são suportes ou resistências intermediários, é onde o preço pode chegar, né? Depende se o preço está abaixo ou acima. Aqui nesse caso o preço está abaixo, ele retorna até a EMA. Deixa eu aproximar aqui para ficar bem nítida essa explicação. Ele pode retornar até a EMA e a EMA pode ser usada como uma referência intermediária, como um ponto estratégico aqui para a gente identificar possível formação de algum evento, né, um próximo evento de probabilidade. Por exemplo, se a gente está buscando aqui, depois de um fundo descendente, a gente está buscando um topo descendente, porque a nossa tendência macro ainda é de baixa, então natural que aconteça um topo descendente. Em que momento? Pode ser aqui na região das EMAs. As nossas EMAs, elas devem funcionar como um espectro aqui, uma região um pouco mais extensa, onde o preço pode chegar e retrair. Nesse caso, a gente vê que o preço chegou até a EMA 12, faz muito sentido olhar para essa EMA como uma resistência auxiliar ao preço diante dessa movimentação aqui do mensal. E agora o que a gente pode fazer, né? A gente precisa entrar aqui nos tempos menores para saber se já estamos construindo um topo descendente aqui no mensal
com este enfrentamento aqui do preço chegando até a EMA, essa conjunção aqui da EMA com o preço. Então, o que a gente precisaria para poder identificar isso aqui no mensal? Rompimento de mínima. A gente já tem? Ainda não, né? O mês começou agora, né? E ainda temos muito tempo para percorrer aqui. O preço ainda tem muito tempo para percorrer dentro desse candle. Desculpe. Para a gente ver se realmente estamos formando o nosso topo no mensal, nosso topo descendente. O que a gente precisa identificar aqui, se for o topo, rompimento de mínima. Ele pode romper a mínima? Ainda não. Pode romper a máxima? Pode. Afinal de contas, o contexto do mensal diz para a gente que a gente está buscando aqui um topo descendente ainda. E esse topo descendente pode acontecer aonde? Peraí. Esse topo descendente pode acontecer aonde? Não sei, né? Vamos rastrear aqui. Mas ele pode acontecer em todo esse espaço aqui. Opa, passou um pouquinho. Em todo esse espaço aqui, né? Que é onde pode acontecer o topo descendente. Por que topo descendente? Porque o meu topo anterior, ele está lá em cima e ele já é descendente. Então tem uma tendência de baixa, né? A minha tendência de baixa, ela faz topos e fundos descendentes. Então esse topo pode acontecer em qualquer lugar dentro desse range de preços aqui. Então, como a gente estava falando aqui da atuação das EMAs, aparentemente, né, a EMA já está agindo aqui como resistência auxiliar ao preço. Né? Então, o que a gente pode buscar com esse entendimento aqui de um possível topo descendente no mensal aqui? A gente precisa cair lá no semanal para entender o que está acontecendo e já colocar nosso raciocínio aqui sobre, né, essa perspectiva de olhar as EMAs também como suporte e resistência auxiliar ao preço aqui. Então, deixa eu só ajeitar isso aqui. Então vamos marcar o nosso semanal aqui com as nossas linhas, né? Eu tenho aqui meu topo, até então topo descendente no semanal, porque até a formação desse topo eu ainda não tinha minha tendência de alta no semanal. Então o que aconteceu com o preço? Ele veio até, formou esse fundo aqui descendente no semanal, topo descendente, primeiro fundo ascendente, rompeu, então eu tenho meu fundo no mensal, meu pivô de alta no semanal. Né? E meu próximo evento, após este fundo, foi este topo ascendente, o primeiro topo ascendente depois da minha formação de fundo. E o que eu preciso agora ver aqui no preço? No vídeo anterior, vocês viram que para este ponto do gráfico aqui, para essa extremidade do gráfico ser considerada um fundo ascendente ao fundo anterior, eu preciso ver no mínimo aqui, para começar a conjecturar que o semanal vai formar meu fundo ascendente, um rompimento de máxima. Como este candle aqui foi o candle que fez o fundo, né, eu não tive o rompimento de máxima dele, porém o candle anterior também não rompeu a máxima do candle anterior. Este candle atual ainda está longe de romper a máxima do candle anterior. Opa, será que eu vou ter meu fundo ascendente aqui? E se eu não tiver meu fundo ascendente? Legal demais. Então essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para poder entender a tendência. E chegou num ponto do gráfico aqui, da movimentação de preços, que é muito interessante a gente falar também. Um evento anterior pode ser invalidado conforme o nosso conceito de análise, que é o seguinte: topos, eu estou sem mouse, deixa eu sofrer um pouco aqui, vamos ver. Topos e fundos ascendentes. Em que momento eu posso invalidar a minha tendência de alta, né, que já está acontecendo aqui no semanal? No momento em que houver, por exemplo, um topo descendente, eu já vou ficar atento para que essa tendência possa inverter, né, e eu não vou considerar uma tendência de alta. Porém, imitando aqui essa tendência no semanal, eu tenho um topo, estou buscando um fundo, eu não tive confirmação nos tempos menores ainda, nem nesse, né?
e o preço já rompeu o topo anterior. Olha só, eu não tive ainda aqui nesse ponto, que seria esse, uma confirmação que isso aqui é uma tendência de alta, mas eu já rompi o topo anterior. O que eu vou precisar aqui para invalidar essa tendência e o que eu vou precisar para validar a tendência? Todo o nosso conhecimento que a gente já tem sobre rompimento de máxima ou mínima e também saber da tendência do tempo menor. Porém, a gente precisa ver entre o range de preço, essa é a parte mais interessante, entre o range de preço, que seria este fundo, e este topo, que é o range onde o preço pode atuar ainda. Né? Esquece o anterior. O anterior é uma referência para você entender a construção da tendência, para você entender o que o preço, por onde o preço já passou. Nesse caso, aqui o preço já passou do nosso topo do semanal, que já foi confirmado, porém não confirmamos o fundo ainda. Se o preço vir para baixo, né, aqui, romper este fundo, deixa eu marcar aqui. Se o preço romper este fundo, que ainda não é o fundo do semanal, ele é apenas o fundo do diário, eu preciso invalidar esse meu topo ascendente aqui, porque eu estaria buscando este ponto do gráfico como topo ascendente. Isso pode acontecer e acontece muitas vezes nos tempos menores, porém nos tempos maiores demora mais para acontecer, então o nosso raciocínio precisa estar acompanhando aqui a tendência para a gente encontrar essas probabilidades do preço. Né? Se eu romper esse fundo aqui anterior, eu estarei mais próximo do meu topo do mensal? Possivelmente. Porém, aí eu vou conseguir ver a tendência de uma outra forma. Eu ainda estarei buscando, vamos imaginar, que eu invalide este topo aqui. Eu ainda estarei buscando no meu semanal o meu fundo ascendente, né? Que seria o meu fundo ascendente com referência a este ponto aqui, que foi o fundo ascendente anterior. Eu estaria buscando o preço, que ele precisa fazer aqui para eu validar, né? Isso como a continuidade da tendência de alta. Então ele veio, fez um fundo ascendente, ele fez um topo ascendente, e pode romper aqui e ainda buscar um fundo ascendente dentro do range anterior. Porém, aqui as nossas médias podem fazer dar uma pista para a gente de se essa tendência vai continuar saudável ou podemos começar a construir o nosso topo do mensal com o nosso pivô de baixa no semanal. Né? Então, a gente precisa ver aqui o que vai acontecer com o preço. As nossas médias, elas fizeram aqui a região das médias fez um papel de retração do preço, porém a gente ainda não montou o nosso fundo ascendente. Né? Então, o que a gente precisa ver aqui para formar esse fundo ascendente? Ainda é possível formar esse fundo ascendente? Ainda é possível. Já temos o topo do semanal. Se a gente tem um topo no semanal, nem é aqui, é nesse ponto aqui, né? A gente já tem o nosso topo no semanal. Putz, já pensou se eu tenho 2 topos no semanal? Eu não posso ter 2 topos, né? E não ter um fundo no meio. Então a gente está de olho se ainda posso considerar esse fundo aqui no semanal. Olhando aqui no semanal, eu vou precisar romper uma máxima ainda. A gente acabou de começar um candle no semanal e eu preciso olhar para este semanal desde que haja rompimento dessa máxima, desse candle aqui, que é o candle que está dentro da minha construção ainda dessa tendência. Então, rompendo essa máxima desse candle, o diário precisa ter um pivô de alta dentro desse range de preço aqui. Deixa eu excluir esse. Deixa eu excluir esse. Então, se o meu diário tiver uma tendência de alta, desde que eu tenha o rompimento de máxima aqui, eu ainda posso considerar como uma tendência de alta no semanal. E com isso,
Se eu fizer isso, depois a gente cai no diário, vai ficar mais fácil de entender. Se isso acontecer no diário, o que eu vou ter? Como vai ficar a minha tendência no semanal? Eu vou ter uma tendência de alta, porém, eu vou ter uma possível formação de fundo muito próximo do anterior. Isso deixa de ser saudável já o semanal. O semanal ele já não está com essa cara de que vai continuar uma tendência de alta muito saudável. E ainda posso ter o que muitos vão chamar de ombro, cabeça, ombro. Um fundo, um topo, um topo, um fundo, um topo muito próximo do anterior, um fundo muito próximo do anterior. Eu posso vir aqui formar o meu topo descendente e romper para baixo, que eu tenho meu ombro, cabeça, ombro, que nada mais é que uma inversão de tendência. Ombro, cabeça, ombro, cabeça, ombro, uma inversão de tendência. Então, vamos cair para o nosso diário aqui. Vamos ficar de olho também no semanal, se o preço não vai romper para baixo as médias e principalmente esse fundo no diário aqui. Vamos cair no nosso diário. Apareceu uma mensagem ali, não entendi o que era. O nosso diário aqui. Então, o nosso diário, no vídeo anterior, deixa eu passar nosso topo do semanal para cá. A gente sabe que a partir do vídeo anterior, todos esses vídeos eu pretendo fazer continuação, para a gente sempre poder construir o preço, né? Acompanhar a construção do preço, para ficar muito nítido para vocês. Então, no nosso vídeo anterior, a gente estava construindo um possível topo, um possível fundo ascendente no diário, né? Então a gente vê aqui no diário, ó, uma tendência de alta. Caramba, tem uma tendência de alta aqui no diário. Será que é isso mesmo? Vamos cair ali para a gente entender o que está acontecendo, se eu tenho uma tendência de alta no diário. Vamos ver aqui, ó, usando o nosso diário. Será que eu já tenho meu fundo confirmado no semanal? Agora eu já tenho até meu topo. Vamos cair aqui para ver. Deixa eu eliminar essas linhas aqui, para ficar muito claro. Então, aqui no meu diário, se isso aqui é um fundo, eu preciso ver rompimento de máxima. Eu tive. Se isso aqui é um topo, rompimento de mínima. Eu tive. Se esse aqui é um fundo, rompimento de máxima. Eu tive. Se esse aqui é um topo, rompimento de mínima, tive depois esse candle posterior ao candle que fez o topo, possível topo. Vamos entrar aqui para a gente entender se temos aqui todas essas tendências, né? Aqui no nosso 4 horas. Assim que a gente faz, ó, para poder entender. Então, se eu marquei lá no meu possível diário tendência, ó, tendência aqui, uma pernada de alta no diário, possível topo com rompimento de mínima, fundo, tenho aqui um fundo aqui no 4 horas, né? Aqui esse topo aqui, possível diário, desculpa, fundo aqui no diário, né? Seria possível, foi nosso fundo descendente, ascendente no diário, né? Então aqui eu vou ver se eu tenho uma tendência de baixa, que seria o meu topo descendente no diário, fez fundo, veio aqui um padrão de equilíbrio rompido para cima, um possível topo, sim, mas esse aqui, eu não tive uma tendência de alta aqui, ó. Então esse aqui não é meu fundo no diário. Então não posso considerar esse como o meu pivô aqui de alta no semanal. Então eu tive o meu fundo no diário, meu topo, mas se eu não tive um fundo entre topo, vou considerar esse topo? Não considero esse topo. Acabei de invalidar um topo confirmado. Aquilo que a gente estava falando antes. Eu invalido o meu topo confirmado e vejo se eu tenho uma tendência de baixa aqui no meu 4 horas. Rompimento de mínima, tendência de baixa. Tem uma tendência de baixa aqui. Posso considerar como uma tendência de baixa? Ela até continuou para baixo. Tendência de baixa, até rompeu todos os fundos. Então eu tenho no meu diário aqui, ó. Vou voltar no diário. Tendência no diário. Confirmei meu topo no semanal. Confirmei. Se romper este fundo aqui, eu vou considerar apenas este topo no semanal e não este. Porém, agora o diário ainda pode
fazer uma tendência de alta aqui e eu confirmar este fundo. Aí terei todas as minhas extremidades confirmadas. Galera, e aqui ó, pode ser que o preço ainda venha retornar na EMA aqui no diário para poder continuar a tendência de baixa? Sim. Grande abraço para vocês, espero ter conseguido passar uma informação importante. Até o próximo vídeo.